Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Paulo de Tarso. Que a paz esteja sempre com todos. Hoje, como já prometemos, uma vez por mês, nosso querido Jack Darsa conosco, pensando em temas muito especiais. Acompanhe com a gente esse vídeo maravilhoso. Um beijo para todos vocês. Olá, mais uma vez trazemos aqui nosso querido Jack Darsa, hoje sobre um tema muito importante. Jack, eu te pergunto assim, é comum hoje, né, nós vermos em todas as livrarias o livro espírita até com destaque, né? A gente, quando vai a uma livraria física, que infelizmente nós estamos com poucas, a gente vê logo na entrada, assim, aquela placa grande, livros espíritas, e nós temos grandes best-sellers, né? Livro espírita vende bastante, o que nos traz, assim, uma alegria imensa. Mas nós vemos também que muitas obras que são ditas espíritas ferem princípios que são básicos na doutrina. Alguns têm erros doutrinários que aquele que não estuda muito, às vezes, nem percebe, né? Uma coisa que acha que é leve. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que você acha dessa questão? E, acima de tudo, você entende que, para quem se diz espírita, tem leituras obrigatórias? Tem uma coisa assim, não, isso aqui eu tenho que ler, o que, eu vou ler primeiro, né? E por que você escolhe essas obras? Então, com Sim. vocês, nosso Jack Darsa, falando sobre um tema maravilhoso. Oi, pessoal. Oi, Verônica, mais uma vez aqui. Gratidão por essa oportunidade que os nossos queridos do Centro Espírita Paulo de Tarso estão nos dando. Queridos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, na minha opinião, é minha opinião, só não é uma opinião, na minha opinião particular, a mensagem mais importante de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, é uma mensagem do Espírito Verdade. E no final da mensagem, o Espírito Verdade diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo, instrução. Nós espíritas somos conhecidos por lermos muito. Mas aí tem um problema. O que nós andamos lendo? São fatos. O que ocorre, queridos? As casas espíritas possuem livrarias. E é claro que elas vão vender livros espíritas. Mas é claro também que essas casas espíritas, elas precisam sobreviver de alguma forma. E muitas vezes, então, estas casas espíritas vão colocar livros espiritualistas, mas não espíritas, à venda. Então, às vezes, você entra numa casa espírita, livraria espírita, você entra lá, pronto, tudo aqui é espírita. Só que não. Então, teremos sim casas espíritas, livrarias espíritas que vão vender exclusivamente obras espíritas. Mas outros lugares, não. É uma questão de cada centro espírita, cada pessoa que tem uma livraria espírita, uma banca espírita, ela toma a decisão do que deve vender e não estamos aqui colocando isso em julgamento e nem é uma crítica, não, ok? Mas nós precisamos entender que nós, como espíritas, nós temos alguma literatura obrigatória e básica. Qual é a literatura obrigatória de todo espírita? Os livros de Kardec. Ok? Então vamos entender. O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, as 5 obras principais de Kardec. Mas nós temos também de Kardec, as pessoas falam Pentateuco kardeciano, querendo fazer uma referência ao Pentateuco mosaico, aos livros do Antigo Testamento. Eu falo, para que isso? Porque temos ainda o que é o Espiritismo, que é um livro excelente, e obras póstumas. Obras póstumas é espetacular, e é uma pena que muitos espíritas não deem atenção a essa obra. Obras póstumas são exatamente anotações de Kardec, que ele fez durante o seu tempo em que ele vai fazer a codificação, o seu tempo como espírita, e que após o seu desencarne, então vão lançar um livro. Fora isso, temos o quê? A Revista Espírita. Revista Espírita, durante 13 anos, Kardec vai publicar mensalmente a Revista Espírita e temos igualmente à venda. Então, nós temos como obras básicas as obras de Kardec. Então, se você vai perguntar, não, Jack, mas é muito livro já de Kardec, já me perdi. Qual é o principal? Aí eu vou colocar o que eu, Jack, acho de principal.
Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tem paciência para estudar os 7 livros principais de Kardec e a Revista Espírita, Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo é obrigatório. Queridos, vamos entender uma coisa. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 24, versículos 24 a 27, existe a primeira parábola de Jesus do Novo Testamento. E é a famosa parábola do homem prudente. Ele diz, todo homem, pois que ouve estas minhas palavras e as cumpre, é semelhante a um homem prudente que ergueu a sua casa sobre a rocha. E desceram as chuvas, sopraram os ventos, correram os rios, e firme ela ficou. Portanto, a nossa base doutrinária, ela tem que ser em cima da rocha. E é com respeito, queridos, eu não estou aqui de novo, não estou aqui para ofender ninguém, eu tenho muito medo de falar uma coisa e as pessoas ficarem melindradas, por favor. Eu não sou contra nenhuma das milhares de obras que existem no Espiritismo. O que eu estou dizendo é que o básico do Espiritismo, a rocha, a estrutura, é Kardec, depois Chico e depois Divaldo. Então, se você não tem paciência para estudar toda a obra de Kardec, por favor, Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpe, é obrigatório. Ah, Jack, mas eu acho meio chato. Leia um pouquinho a cada semana. É obrigatório. Não podemos fugir disso. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, é o básico do básico. Depois disso, temos o quê? As obras complementares. O que nós podemos dizer que seriam as obras complementares? E aqui, de novo, isso é na minha opinião, ok? Na minha opinião, eu posso estar muito equivocado, mas a minha opinião. Quais seriam as obras complementares? A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Psicografias de Chico. Se eu não me engano, são 13 livros, se eu não me engano, são 13 livros, de André Luiz. Eu sempre confundo. São 12, 13 ou 14, mas digamos que são 13. Que começa com o Nosso Lar. Ok? Então, vamos ler. Não é ler, queridos. É estudar. Tem uma diferença. Às vezes eu vejo pessoas que falam assim. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, porque só nesse ano eu já li 30 livros espíritas. Eu falo assim, meu Deus. E eu só estudei um ainda. Atrasado, será? Queridos, a doutrina espírita não é competição de quem lê ou quem tem mais livros, não. Uma pessoa chegou para mim e falou, porque eu tenho 700 e eu não sei quantos livros. Meu Deus, você já leu tudo? Não, mas já comprei. A doutrina espírita não é isso não, tá, queridos? A doutrina espírita é estudo, é conhecimento, não é ficar lendo um livro atrás do outro e não guardar nada de nada. Então, a vida no mundo espiritual, iniciando por Nosso Lar. Fora isso, o que nós temos? Ah, Jack, eu gosto de romance. Tem algum romance? Temos. Vamos, então, começar pelos 5 romances de Emmanuel. Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e Ave Cristo. Os 5 romances de Emmanuel, psicografia também de Chico. Gostamos mais de romance? Leiam romance, está ótimo. Fora este romance, eu poderia dizer outros sim, que falam muito sobre cristianismo. Temos vários romances belíssimos, através de Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira, de Divaldo Pereira Franco, como os romances, por exemplo, pelo espírito de Victor Hugo, por exemplo. Jack, eu queria mais a parte psicológica dentro da doutrina espírita. O que eu posso buscar? Vamos estudar Joana de Ângeles? Vamos estudar Hamed? Essa? Aí vamos adentrar a estudos de cunho psicológico dentro da doutrina. Nós mesmos temos os nossos estudos semanais, tanto de Hamed quanto de Joana de Ângeles. Jack, eu queria saber mais sobre a vida de Jesus. O que eu leio? Vamos lá. Podemos iniciar pelo livro Boa Nova, Psicografia de Chico. Através do Espírito Humberto de Campos, são 30 capítulos. O livro Boa Nova fala episódios contidos no Novo Testamento e outros episódios não, que narram com mais detalhes a vida de Jesus. Depois, qual livro que nós podemos ler? Primícias do Reino, de Divaldo Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues. São 20 capítulos, também narrando fatos a respeito da vida de Jesus. A partir daí, para onde nós podemos ir? Podemos buscar o compêndio No Roteiro de Jesus. É um compêndio de psicografias de Chico Xavier,
do Espírito Humberto de Campos, que tratam também de episódios do tempo de Jesus. E podemos terminar, então, com os 50 capítulos do livro Jesus no Lar. Também fazemos estudo do livro Jesus no Lar, já fizemos estudo também do livro Boa Nova. São 50 capítulos. E narram, então, no tempo de Jesus, ensinos morais que Jesus dava aos seus apóstolos. Queridos, nesses poucos livros que eu falei, então vamos ver. Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o básico do básico. Não, Jack, tenho preguiça, não quero ler todos os livros de André Luiz, não. Alguns só você recomenda? Sim, então vamos lá. Nosso Lar. Missionários da Luz, Os Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, Libertação. Não quer ler toda a obra? Ao menos esses. Que são os primeiros, né? Nosso Lar, Missionários da Luz, Os Mensageiros e Obreiros da Vida Eterna. Libertação, não lembro na ordem qual é, mas esses são muito importantes de se ler. Os romances de Emmanuel, leitura obrigatória, leitura obrigatória. Sobre os livros da vida de Jesus, ao menos, o livro Boa Nova também é de leitura obrigatória. Só aí, queridos, tem leitura e estudo para uma vida inteira. Os livros de Joana, de Hamed, Renovando Atitudes, As Dores da Alma, Prazeres da Alma. Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, Amor Imbatível Amor, tantos outros, O Homem Integral. Então vejam que... mas porque são tantas as pessoas que chegam para mim, você já leu esse livro? Eu falo, não, desculpe. Por quê? Lembrei aqui, quer saber mais sobre processos obsessivos? A leitura obrigatória de Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia de Divaldo. Então, vamos buscar ler. Eu não estou dizendo que a gente não possa ler. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de critério no nosso estudo, na nossa leitura. Porque existem livros, estudos que a gente lê e fala assim, isso é confiável. E existem outros livros, outras leituras que a gente fala assim, mas será que é isso mesmo? Então, vamos, para nós nos tornarmos espíritas com algum conhecimento, precisa ser estruturado na rocha. A rocha, a base. São esses poucos livros que nós dizemos, pode ser que um ou outro tenha me escapado, Verônica pode complementar, mas eu creio que esses já tragam imensos subsídios para nós entendermos um pouquinho, ao menos, da nossa doutrina espírita. Obrigada, Jack. Pois é, com certeza a gente tem aí uma ou outra obra que você não citou, mas, como eu disse hoje, essa é a lista do Jack. E é interessante, assim, Jack, porque para a gente ter esse discernimento na hora de ler, a gente primeiro tem que conhecer a doutrina, né? Eu acho bacana porque a gente estuda outras áreas e aí você fala assim, mas e esse ponto aqui? Você fala, não, você tem que estudar dentro dos autores desta área. Aonde você encontrou isso neste, né? Então, eu posso falar, no caso, na psicologia, eu vejo assim as pessoas pós-doc lá, né, estudando em Jung, que é a minha área, e eu olho e falo, gente, o que ele entende de Jung, eu entendo de doutrina espírita. Mas aí ele vai e abre o microfone e fala de espiritismo. Ele fala, não, porque a doutrina espírita, por exemplo, pensa desse jeito. Eu falo, não. Aí eu não aguento, eu abro meu microfone e falo, professor, o senhor pode falar só de Jung? Eu disse para ele, eu falei, sabe todo o tempo que você está estudando Jung? Eu estava estudando doutrina espírita. E aí, como a gente reconhece, né, Jack? Você entra na palestra, você falou dos livros, mas eu vou lembrar aqui, queridos que nos acompanham, isso serve para as nossas palestras, para as lives, para os vídeos, para tudo. A gente escuta e sabe, mas você está diferente do que eu li ali em Kardec. Você está diferente, Emmanuel. E aí a gente começa a ter o critério, né? Antes de acreditar em tudo que a gente vê. A gente pode acreditar, né? Ninguém está dizendo aqui que tem que acreditar na doutrina espírita, mas vai saber que não está na doutrina. Quer ver uma coisa, Verônica? Há alguns anos atrás teve no cinema o filme de Maria Madalena, teve o filme Paulo de Tarso, tem o seriado da Netflix de Maria Madalena. Eu já vi palestrantes espíritas em grandes casas espíritas
pegarem fatos do filme ou do seriado e colocar como se fosse uma verdade. Eu falei, sabe quando dá vergonha ali? Eu falei, não faz isso não, meu Deus do céu. E quando veio, já foi. Então, queridos, vamos ficar com o básico, com o seguro. Isso é muito importante. Você exemplificou o que eu acabei de falar, né? Se esse palestrante tivesse lido mais, ele reconheceria as falhas doutrinárias no filme. Enfim, gente, é isso aí. Muito obrigada mais uma vez, Jack. Com você é sempre bom demais a gente conversar. Beijo para todos, fiquem todos com Deus. Tchau, queridos. Tchau.